Olá, bem-vindos a mais um vídeo da História Dentro da História. Nossa terceira aula sobre a Mesopotâmia. Vamos começar a falar sobre os povos que viveram na Mesopotâmia. Nossos primeiros povos serão os Sumérios e os Acádios. Eu sou o professor Lucas Tibúrcio e logo depois da nossa vinheta vamos voltar para falar um pouquinho sobre eles. Por volta de 4000 a.C., os Sumérios fixaram-se ao sul da Mesopotâmia. São os Sumérios que vão lançar as bases culturais que serão apropriadas pelos demais povos da época, formando as primeiras cidades-estados, como as de Ur, Nippur, Uruk, Eridu, Lagash. Cada uma dessas cidades que possuía seu próprio governo independente, tendo cada cidade também sua própria divindade protetora. Era governada por um patesi, uma espécie de rei, que, diferente do Egito, não será visto como um deus, mas vai exercer a função de primeiro sacerdote do deus local, além de governador, chefe militar e supervisor das obras hidráulicas. Governava do seu palácio, que também era conhecido como zigurate. Esse sim tinha grande importância social, já que além de ser sede do governo, era visto como um centro de poder e de riqueza. Um dos mais célebres príncipes e mais tarde governador, patesi da cidade de Lagash, na Suméria, foi Gudea, que reinou durante 20 anos. Seu reinado durou entre 2144 a 2124 a.C. Os sumerianos também eram preocupados com a defesa de seus territórios. Para isso, para se proteger, construiu em volta de suas cidades muralhas altas, extensas, com várias torres defensivas. Nos arredores da cidade ficavam as áreas de cultivo, pomares, hortas, e dentro das muralhas, além dos zigurates, que eram os palácios, uma espécie de pirâmide com degraus e rampas para se chegar ao topo, ficavam as casas que, além de moradia, servia também de oficina de artesanato, armazém, locais de comércio e currais, muitas vezes em um mesmo prédio. Também dentro das muralhas ficavam os templos religiosos, as moradas dos deuses. Inicialmente a escrita era pictográfica. Para escrever a palavra sol, eles desenhavam um círculo, algo parecido com um círculo. Para escrever a palavra estrela, eles desenhavam algo que representasse uma estrela. Para escrever a palavra beber, eles juntavam boca mais água. Já a palavra comer era a junção de boca mais pão. Com o passar do tempo, o desenho passou a significar também uma ideia. Por exemplo, o sinal gráfico que representava uma flecha passou também a significar correr. Esse tipo de escrita é chamada de ideográfica. Apesar da Suméria receber muitas vezes o título de desenvolvedor da escrita, devemos ressaltar que os modos de escrita podem ter se desenvolvido ao mesmo tempo em diferentes lugares, como no Egito, Índia, China. Lógico que o desenvolvimento da escrita não se deu de uma hora para outra na Suméria. Os primeiros registros de uma escrita são datados de cerca de 3000 anos antes de Cristo. Esse processo resultou e se originou na necessidade do registro de controlar os recebimentos e pagamento dos templos e palácios, além da circulação de produtos e de se resolverem problemas práticos como registrar as informações sobre uma colheita, os prejuízos causados por uma inundação e etc. Para escrever, eles faziam sinais em formas de cunha, utilizando uma espécie de palito de extremidade triangular e uma tabuleta de argila úmida, que depois de grafado eram colocadas ao sol para secar. Por isso essa escrita vai receber o nome de escrita cuneiforme. Outro ponto que vai nos chamar a atenção é a ligação que a cultura ocidental vai herdar desses povos antigos. Pode-se pensar esse momento acontecendo o tempo todo dentro até mesmo da própria Bíblia.
O conto da epopeia de Gilgamesh, por exemplo, o dilúvio sumeriano, nos dá referências sobre o dilúvio de Noé, podendo ser ele ainda mais antigo que o relato bíblico. Embora as tabuletas contendo toda a história tenham sido datadas em torno de 650 a.C., o fragmento mais antigo dessa história pode ter cerca de 3.500 anos antes de Cristo, enquanto o relato bíblico pode ser datado por volta de 2000 a.C., uma narrativa de grande semelhança, como a construção de um grande barco, o eleito por deuses ou Deus para ser salvo, chuvas que cobriram a terra, um protagonista soltando um pássaro para que soubesse que a terra já estava livre das águas do dilúvio, e a promessa de que o mundo não seria novamente destruído totalmente pelas águas. Com o passar do tempo e se envolvendo em conflitos, as cidades sumerianas foram perdendo cada vez mais a força, o que facilitou a conquista da região pelos acadianos. Quando falamos em Acádia, um grande nome a ser lembrado por todos é o rei acadiano Sargão II, conquistador das cidades sumerianas. Sua história também nos lembra outra referência bíblica. Assim como Moisés, o rei Sargão teria sido deixado pela sua mãe em um cesto no rio, mas os deuses salvaram e o transformaram em um grande rei conquistador. Perceba que tanto na epopeia de Gilgamesh quanto na história de Sargão podemos nos deparar com algumas semelhanças e influências e até referências culturais herdadas pelos hebreus. O domínio dos acádios é marcado pela arqueologia há aproximadamente 2350 a 2000 a.C. Os acadianos são os primeiros a desenvolver uma linha de ação militar. Dominam uma região central e vão acionar áreas ao sul e traçar dominação ao norte. Seu centro de poder não tende a se expandir. É neste momento que começamos a entender a lógica das cidades-estados, onde vemos uma cidade mais forte, de base militar, que está garantindo outras cidades menores com diálogo, dando a possibilidade de suas próprias existências. Outra coisa que vai chamar a atenção aí dos acádios é o desenvolvimento de um calendário lunar, contendo, anota aí, 12 meses, cada mês dividido por semanas de 7 dias. Você reconhece isso em algum lugar? Apesar de ser o primeiro governo centralizado da região, seu tempo de existência foi pequeno. O império que durou cerca de 250 anos, isso por conta do enfraquecimento causado por rebeliões internas, o que ocasionou a invasão dos guerreiros nômades e acabou se desintegrando em meio a esses fatores. Apesar de ser um império com pouco tempo de duração, nos deixou uma importante fonte documental mesopotâmica. O MSL, o Material Sumerian Lexicon, é uma documentação dividida em 24 tabletes, classificadas em categorias diferentes, contém 400 títulos temáticos cada um, sendo as duas últimas referentes à alimentação. Esse material é ainda mais interessante porque se trata de um catálogo bilíngue em duas colunas, uma em sumério e outra em acádio. Novamente, meu agradecimento àqueles que acompanharam nossa aula, nossa videoaula, nossos vídeos, como você queira chamar. Nós estamos na terceira aula sobre a Mesopotâmia. Ainda haverá mais algumas aulas pela frente, então acompanhe nossos próximos vídeos para você completar essa sequência. Não deixe também de entrar no nosso site www.ahistoriadentodahistoria.com.br. Lá você vai ter todo o nosso material, você vai ter quiz, simulado. Siga também nosso Instagram. Curta nossa página lá no Facebook, para quem é de Facebook, para quem é de Instagram, siga o nosso Instagram. Se você também quer baixar nosso aplicativo, eu não avisei nos outros vídeos, mas eu tenho que avisar nesse, a gente tem um aplicativo totalmente gratuito pela Google Play, desenvolvido aí pela Andive Desenvolvimentos, que trouxe para a gente essa oportunidade de dar um clique lá no nosso celular e já entrar no nosso site para vocês poderem estudar da melhor forma possível. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.